Olá, seguidores. O que significa para os pais terem filhos gêmeos? Felicidade em dobro? Presente de Deus em dose dupla? Trabalhos e cuidados redobrados? Seja como for, isso é capaz de nos trazer a mais plena felicidade. Se almejamos ter filhos e nos sentimos preparados, dispostos a enfrentar essa realidade. E se por algum motivo alguém que seja responsável pelos filhos que tem, não pensa exatamente assim. Se a mãe tiver pensamentos sombrios em relação aos filhos, pensamentos a ponto de tirar a vida das crianças uma de cada vez com o envenenamento. Isso aconteceu em outubro de 2024 com as gêmeas Manuela e Antônia Pereira de Igrejinha. Seguidores, antes de começar propriamente o relato do caso de hoje, tá? Eu queria fazer uma indicação de 2 canais iniciantes aqui no YouTube, de casos criminais também, que casualmente eu assisti, gostei muito, eu mandei comentários para os rapazes lá, os donos dos respectivos canais. Eles foram super cordiais comigo, me responderam. E assim, tem um que já está bem engajado no YouTube. Ele chegou há pouco tempo, mas ele já está conseguindo um bom alcance. Tem outro que está começando agora, mas tem muito potencial ainda pela frente, tem muita coisa para apresentar para gente, né? E inclusive está montando o cenário e apresentando os vídeos, mas tá muito bacana, tá? Então assim, ó, eu recomendo 2 canais para vocês assistirem, tá? É o canal Enciclopédia de Casos, do Tiago dos Santos, e o canal Gabriel Paulo Casos Criminais, do Gabriel Paulo. Aí, seguidores, eu vou colocar na descrição o link do canal dos 2. Eu acredito que se vocês gostam do canal do Navegante Criminal, vocês vão gostar desses 2 canais também, porque são muito bons e eu recomendo, tá certo? Um abraço e vamos ao caso de hoje, então. Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Igrejinha, um caso sombrio abalou a comunidade há bem pouco tempo. Em outubro de 2024, Manuela e Antônia Pereira eram gêmeas de 6 anos de idade e as duas perderam a vida em um intervalo de apenas 8 dias uma da outra. As circunstâncias que cercam a morte das meninas levaram a questionamentos e desconfianças, gerando uma complexa investigação policial. Mas o que de fato aconteceu? Quem são os suspeitos e como as 2 meninas perderam a vida? Eu vou contar a vocês a partir de agora. O início dessa tragédia começou no dia 7 de outubro de 2024, quando Manuela foi levada ao hospital local. A menina chegou lá em estado grave e os médicos fizeram tudo o que era possível para salvá-la. Porém, nenhuma manobra hospitalar foi suficientemente capaz para evitar que o pior acontecesse. E aconteceu. Manuela foi levada ao hospital em estado grave, porém os médicos não conseguiram salvá-la. O falecimento de uma criança já seria um abalo imenso para toda a cidade, mas os eventos que se seguiram tornaram o caso ainda mais perturbador. Peguem a visão. O que aconteceu depois, seguidores, foi estarrecedor. 8 dias se passaram e chegamos no dia 15 de outubro de 2024. E na semana seguinte à da perda da Manuela, a Antônia também foi hospitalizada, apresentando os mesmos sintomas da irmã. A equipe médica, ciente do que havia ocorrido com Manuela, agiu rapidamente, porém, assim como aconteceu anteriormente, eles não conseguiram, e o pior aconteceu.
Antônia também perdeu a vida. E esse fato, seguidores, foi o ponto de partida para que a polícia iniciasse uma investigação na tentativa de entender o que poderia ter causado duas perdas tão trágicas em tão pouco tempo de duas irmãs gêmeas. Diante do ocorrido com as gêmeas num curto espaço de tempo e rodeado de circunstâncias misteriosas que envolviam os casos, a polícia começou a investigar se havia alguma relação entre as mortes. Exames e autópsias iniciais foram realizadas e logo surgiram suspeitas que algo muito sombrio pudesse estar por trás dessas tragédias. As autoridades começaram a considerar a possibilidade de que as mortes não fossem acidentais. Com as evidências coletadas, a mãe das meninas foi presa temporariamente sob acusação de duplo homicídio, e essa decisão gerou uma grande comoção, tanto na cidade quanto nas redes sociais, com muitos questionamentos sobre o que desencadearia essa suspeita tão grave, pois a causa da morte das duas foi exatamente a mesma. Bem, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. As duas gêmeas sofreram uma parada cardiorrespiratória em datas diferentes e próximas uma da outra. Dessa forma, a polícia começou a suspeitar que as duas tivessem sofrido algum tipo de envenenamento, o que foi confirmado no laudo cadavérico do exame feito no corpo das meninas mais tarde. Com isso, a mãe das gêmeas teve sua prisão temporária decretada. Segundo a polícia, a mãe tinha acesso a medicamentos controlados. As meninas não apresentavam nenhum diálogo de terem sofrido algum tipo de violência. As suspeitas desde o início nortearam esse caso por envenenamento e intoxicação. A partir daí, a polícia iniciou primeiro saber das origens das mortes das gêmeas. Seguidores, agora eu vou inserir oficialmente uma personagem importante no contexto dessa história. Eu estou falando de Gisele Beatriz Dias, de 45 anos, que é simplesmente a mãe das gêmeas. Antes de Gisele ir morar em Igrejinha com as gêmeas, ela morava em Santa Maria. E lá ela tinha um outro filho com 22 anos de idade que se chamava Michel Percival Pereira Júnior. E pelo que eu pude perceber nas informações que eu recebi do caso, a Gisele tinha um grande apego a esse filho, que eu vou chamar aqui de Júnior, na narrativa do caso. Pois é, seguidores, só que o Júnior perdeu a vida em novembro de 2022 de uma forma brutal. E eu vou contar a partir de agora como isso aconteceu e como Gisele se comportou diante dessa situação. Seguidores, o Júnior era o filho adulto que a Gisele tinha, e era com ele que ela mais se identificava. Só que o Júnior estava envolvido com coisa que não prestava. Ele perdeu a vida por disparo de pau de fogo aos 22 anos de idade em novembro de 2022, porque, segundo a polícia, ele estava disputando um ponto camuflado na região em que morava, em Santa Maria, onde se comercializava o cigarrinho do capeta e outras substâncias piores, se é que vocês me entendem. Depois do crime, a Gisele foi em sua rede social no dia dos fatos e lá ela escreveu o seguinte: um pedacinho de mim morreu junto com ele. E seguidores, a Gisele compartilhou essa mesma postagem em 21 de setembro de 2024, poucos dias antes da primeira das gêmeas perder a vida daquela forma. Durante a investigação, o pai das meninas também foi ouvido pela polícia. Ele prestou depoimento, mas foi considerado uma testemunha e colaborou com as investigações. Não havia evidências que o ligassem diretamente ao ocorrido e, diante disso, ele não se tornou suspeito. Durante o depoimento, ele descreveu as gêmeas como meninas carinhosas, inocentes e cheias de vida. A dor do pai com a morte das filhas foi evidente e ele expressou o seu desejo de que a verdade fosse revelada. Além do pai das meninas, outras testemunhas prestaram seus depoimentos. Os vizinhos e pessoas próximas à família também foram interrogados. Alguns relataram que nunca suspeitaram de nenhum problema grave, enquanto que outros mencionaram que a mãe das meninas, às vezes, apresentava comportamentos que poderiam sugerir alguma instabilidade emocional,
Esses depoimentos alimentaram ainda mais o mistério e o debate na cidade de Igrejinha sobre esse caso. O caso das gêmeas de Igrejinha virou notícia rapidamente em todo o estado e em diversas regiões do Brasil, pois a mídia nacional passou a acompanhar o caso a cada nova informação que vinha dele. A cobertura constante que surgia do caso colocou uma pressão para que a polícia buscasse uma solução o mais rápido possível para o que aconteceu com as meninas gêmeas de Igrejinha. Como Igrejinha é uma cidade pequena e pacata, as pessoas da região não falavam em outro assunto. A cidade viu-se no centro de uma história dolorosa que gerou discussões profundas sobre a violência familiar, saúde mental e a necessidade de justiça. O público se dividiu entre aqueles que acreditavam na inocência da mãe e os que estavam convencidos de sua culpa. Como a mãe das meninas presas temporariamente, a polícia continuou a aprofundar as investigações, realizando novos exames toxicológicos e buscando mais provas que pudessem esclarecer a causa das mortes. O processo de análise dos laudos era lento e um mistério em torno do caso continuava. A cidade se manteve em expectativa à espera de uma solução. O caso Manuela e Antônia Pereira tornou-se símbolo de luto, indignação e uma busca coletiva por respostas. As lembranças das meninas foram preservadas pelos vizinhos que organizavam vigílias e reuniões para relembrar as suas vidas e pedir que as investigações fossem conduzidas da maneira mais justa e transparente possível. Até o momento, a verdade completa sobre o que aconteceu com as gêmeas Manuela e Antônia é uma incógnita. A polícia trabalha para reunir todos os dados e evidências antes de emitir qualquer conclusão definitiva. Enquanto isso, a mãe das meninas aguarda o desenrolar do caso sob custódia. Em Igrejinha, as lembranças das duas meninas sorridentes e cheias de vida continuarão a ecoar na cidade inteira, acompanhadas pelo desejo de justiça e pela descoberta da verdade. E as perguntas de hoje são: quando Gisele perdeu seu filho Júnior, isso pode ter girado uma chave no seu quadro de saúde mental? Vocês acreditam que Gisele seja culpada ou inocente no caso das suas filhas gêmeas? Respondam, interajam, falem comigo, seguidores, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. E ativem o sininho para receberem informações sobre os próximos casos que aparecer no canal. E me sigam na rede vizinha, cujo endereço aparece escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.